precisamente sobre a questão que me foi posta, né, sobre a pobreza como fenômeno social, eu diria que ela é um dos maiores causadores de sofrimento na vida social contemporânea. O pobre é aquele que vivencia de forma mais profunda e sistemática experiências de humilhação, de vergonha, em geral trazido geralmente pela autorresponsabilização por sua própria situação de pobreza, né, a falta de autoestima, a exclusão social e política, enfim, são características que marcam de forma mais profunda a experiência da pobreza. Né. Se o pobre for mulher, a essas opressões a gente acrescenta as formas de machismo, por exemplo. Se o pobre tiver uma opção sexual não heteronormativa, ele também sofre os preconceitos próprios das questões de gênero. Se o pobre for negro, ele sofre opressões, além daquelas características da pobreza, também a opressão ligada a questões étnico-raciais. Portanto, eu diria que a pobreza é certamente um dos mais perversos catalisadores de sofrimento social, né? O que por si só nos obriga a entender as origens da pobreza, mas principalmente as razões da manutenção e de certo crescimento relativo da pobreza nos últimos anos, né? Então, se a pobreza produz tudo isso, nada mais razoável do que pensar formas de tentar atacar esse fenômeno social que produz tanto sofrimento. É com essa função, por exemplo, que surgem os chamados programas sociais de combate à pobreza, né, como renda básica universal ou renda mínima. Né. Quando você me pergunta sobre esses programas, eu diria o seguinte: para mim, essa é uma das propostas, né, os programas de renda básica universal ou de renda mínima, são os programas mais importantes que tentam, de fato, atacar o problema da miserabilidade, do sofrimento dos mais pobres. Né. Do ponto de vista da promoção de políticas públicas de combate à pobreza, esses são certamente dos mais avançados e mais eficazes dos programas que a gente tem disponíveis. No entanto, como a maioria dessas propostas, ela retira os programas de renda básica ou de renda mínima, retira a sua força de uma espécie de quase consenso que me parece bastante discutível. Esses programas de combate à pobreza são, em geral, marcados pela busca da garantia do mínimo. Isso quase sempre significa que, alcançado esse mínimo, o programa já pode ser considerado eficiente. Desse modo, eu acho que essas propostas elas trazem mais ganho político do que propriamente social. E por que eu digo isso? Digo isso porque eles promovem uma expectativa de melhoria de vida que, na maioria das vezes, se restringe à garantia de condições mínimas, seja de alimentação, habitação, saúde, ou qualquer que seja dos temas que nós tomemos como garantias mínimas, né? Nesse sentido, me parece que essas propostas sofrem de uma espécie de déficit crítico. O que significa isso? Né? Significa que esses programas de renda mínima, por exigirem pouco, se contentam com pouco. Né? E a minha questão aqui é por que a gente poderia dizer que para uma parte da população, os pobres, né, garantir o mínimo já é suficiente? Por que o mínimo? Né? Me parece mesmo que o horizonte emancipatório de programas dessa natureza é sempre muito rasteiro, né, para dizer o mínimo. Quando o máximo que um programa social propõe é garantir o mínimo, o máximo que se pode exigir dele é garantir exatamente esse mínimo. E eu não vejo razão nenhuma para que o Estado seja complacente com uma situação social em que parte da população tenha o mínimo e a outra parte tenha acesso ao máximo. A nossa capacidade de produzir riquezas já permite pensar políticas de combate à pobreza que exijam mais que o mínimo. Acho que é preciso, portanto, a gente gastar um pouco mais de energia, tanto teórica quanto política, no sentido de refletir sobre esse quase consenso que marca, em grande medida, os programas sociais de combate à pobreza. Né? Garantir a posse do mínimo, seja esse mínimo qual for, não me parece de fato suficiente para afastar o sofrimento social produzido pela pobreza. Né?
Uma outra questão que também me foi colocada é sobre a manutenção dos programas sociais, né? Como fazer essa manutenção, como garantir a manutenção e como ampliá-los. Sobre isso eu diria o seguinte: esse é, antes de tudo, um desafio colocado para o Estado e que só será realizado se os governos repensarem sua forma de enxergar os movimentos sociais. Ainda que a gente saiba, né, e é preciso reafirmar, que os governos nunca são todos iguais, a diferença entre aqueles mais propensos a atender os interesses dos mais pobres e outros mais inclinados a atender os interesses da elite mais rica, é preciso que isso fique claro, né? No entanto, me parece, e esse é o núcleo da questão, apenas uma sociedade organizada e ciente da capacidade que ela possui de influenciar os governos na direção da defesa dos interesses dos mais pobres, só assim é possível frear o retrocesso, manter os direitos que a gente já possui e fortalecer as possibilidades de ampliá-los. Por isso eu penso que a única forma de manter os programas sociais preocupados especificamente com a população mais pobre é de fato o fortalecimento progressivo da sociedade para que ela seja capaz de pressionar governos e representantes políticos na direção da efetivação de programas voltados para as camadas mais pobres. Isso me parece essencial, né? Uma sociedade marcada pela baixa intensidade de participação e baixa capacidade de decisão sobre as questões que lhe tocam de forma mais direta, dificilmente será capaz de manter programas sociais de combate à pobreza, seja eles o renda mínima, ou renda básica ou qualquer outro. Evidentemente que a ampliação dessa capacidade passa não apenas pela organização autônoma da sociedade, mas passa também pela capacidade que o Estado e os governos têm de ouvir as demandas sociais como um exercício próprio de sociedades democráticas e não criminalizar desse modo e marginalizar os setores sociais mais atuantes. Se a democracia de fato exige participação social, é preciso que essa participação não seja vista com um olhar de censura ou de criminalização. Acho que essa forma do Estado olhar para os movimentos sociais é um modo de fortalecer e promover não a manutenção apenas dos programas de combate à pobreza, mas a ampliação desses programas, né?